Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barca de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de um grande santo, São Domingos de Gusmão. Ele nasceu numa pequena vila chamada Caleruega, na região da velha Castela, hoje Espanha. Era o dia 24 de junho de 1170. É importante notar que São Domingos de Gusmão, ele é ali bem contemporâneo de São Francisco de Assis, porque o Papa que estava no pontificado neste tempo era Inocêncio III. São Domingos de Gusmão, ele vem de uma família de nobres. O nome do pai dele era Félix de Gusmão e a mãe Joana Daza. Interessante, meus irmãos. A mãe de São Domingos, ela foi beatificada. O irmão Antônio dele faleceu com fama de santidade e teve um outro chamado Manes, que também foi beatificado. Uma família de santos. São Domingos, ele veio a fundar depois uma ordem religiosa que tornou-se conhecida como os dominicanos. Santo Tomás de Aquino era dominicano. Para você ver a grande importância desse grande homem. Mas a ordem, ela tinha o nome dos padres pregadores. Interessante que no tempo de São Domingos existia uma heresia chamada heresia dos albigenses ou os
cátaros, cujas raízes surgiu ali no sul da França, e a heresia consistia em disseminar, olha só, disseminar dentro da igreja a doutrina da reencarnação entre os católicos. Estão vendo? Essa heresia, ela estava dentro da igreja. Foi ali tentando entrar para pegar os católicos, para eles chegarem a proclamar que a reencarnação era importante. Ainda mais que a reencarnação vai contra a doutrina católica da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, fala que logo após a morte já vem o julgamento. A alma não fica penada andando por aí ou entrando no corpo dessa ou daquela pessoa. E São Domingos de Gusmão, ele lutou muito contra essa heresia. Tanto que Nossa Senhora, ali pelos anos de 1207, quando São Domingos ele fundou, além de ele ter fundado a Ordem dos Dominicanos, ele fundou também um mosteiro destinado a moças que eram prostitutas e que se convertiam ou que estavam com tendência a levar esse tipo de vida. Ele fundou um mosteiro dedicado à Virgem Maria, onde essas moças ali, elas se dedicavam a uma grande vida de oração. E aí foi que Nossa Senhora apareceu para ele, dizendo que o combate a essas heresias iria acontecer através da oração do Rosário. Então ele foi um grande propagador do Rosário, e ao mesmo tempo, quando ele pregava falando dos mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, através da oração do Rosário. E Nossa Senhora dizia que muitas pessoas iriam voltar para a igreja e os pagãos iriam se converter. E precisamos, meus irmãos, nos tempos de hoje, pedir a intercessão de São Domingos de Gusmão, ainda mais que tantas heresias vêm surgindo dentro da igreja. Quantas heresias! A importância de que Deus suscite bons pregadores, homens dedicados, homens que amam a igreja, homens e mulheres que amam nosso Senhor Jesus Cristo e que possam falar e proclamar sempre a verdade para que os católicos não possam entrar nas heresias. Ainda mais nesse tempo que só se fala hoje de ecologia, tudo é ecologia, é animais, são as árvores. Eu fiquei impressionado num vídeo que me foi enviado. E nesse vídeo se mostrava um homem no meio ali das plantas, em adoração às plantas. Isso é heresia. A quem nós devemos adorar, senão nosso Senhor Jesus Cristo? É o que nós acabamos de ouvir. Dentro dessa narração do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 14, de 22 a 36. Lembremos que é uma continuidade do que nós ouvimos ontem. Jesus havia multiplicado os pães e alimentado 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E ali fala que depois Jesus voltou, subiu o monte para orar, enquanto os apóstolos
eles estavam indo na barca. E veja o que foi que aconteceu. Enquanto eles estavam na barca, de repente, Jesus aparece andando sobre as águas. Olha só, andando, meus irmãos. Não tinha nenhum material sólido embaixo. Não existia uma ponte. Ele não estava dentro de um barco. Ele estava andando sobre as águas. Você consegue entender isso? Porque quem é que consegue andar sobre as águas? Nenhum ser humano pode andar sobre as águas. Tanto que Pedro, vendo aquilo, e os outros apóstolos que estavam ali na barca, começaram a gritar que era um fantasma, e Jesus disse: calma, sou eu, não tenhas medo. E Pedro pediu para andar sobre as águas. Eu só estou narrando o evangelho de hoje para relembrar, para fixar também na sua mente, no seu coração e no meu também. E gritaram um fantasma. Aí Pedro depois pede para andar, ele vai, começa a vacilar e grita: Senhor, salva-me. Aí Jesus fala que ele não tinha fé. Jesus segurou Pedro. E aqui, meus irmãos, tem um fato importante que eu não posso deixar de falar. Quando Jesus estava levando Pedro para a barca, ali diz assim no versículo 33: os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles já tinham visto Jesus multiplicar os pães. Agora Jesus vem andando sobre as águas. É preciso perceber que os apóstolos, os discípulos, eles ainda não tinham a compreensão verdadeira que Jesus era Deus. Foi ali o primeiro milagre que Jesus fez, a transformação da água em vinho, agora a multiplicação dos pães, depois Jesus andando pelas águas. Aí eles se prostram e eles dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A quem nós devemos adorar, meus irmãos, é nosso Senhor Jesus Cristo. É o Filho de Deus. É Ele que nós adoramos. Nós não devemos adorar árvores, nós não devemos adorar os animais, nós não deveremos adorar os falsos ídolos, que já são falsos, por isso que se chama ídolos. Nós não podemos entrar por este caminho. E é importante notar que dentro da Igreja Católica, Jesus Cristo não está sendo mais o centro. Se ouve agora pregações aonde não se fala mais da pessoa de Jesus. Se fala do pobre, se fala dos animais, se fala da ecologia, se fala da água, se fala da floresta. Aqui no Brasil se fala muito da floresta amazônica. E às vezes eu fico me perguntando quando é que vai se falar de Jesus. É uma idolatria. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês: quem é o Criador das árvores, das águas? É Jesus Cristo. Por isso que no Evangelho de hoje, isso é provado. Jesus, como Ele é o Criador, porque Jesus é o Criador também. Nós cremos em um Deus, em 3 pessoas. Então, tudo que é atribuído a uma das pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo que é atribuído ao Pai se atribui a Jesus Cristo e se atribui também ao Espírito Santo. No prólogo de São João fala que tudo foi feito por Ele, referindo-se a Jesus Cristo,
e sem ele nada foi feito. Então, como Jesus é Deus, as criaturas se submetem a ele. E é provado aqui que a água, por ser criada, ela se submete a Jesus Cristo, porque a água é criação de Deus. Então nós não podemos adorar a água, nós não podemos adorar a terra. Nós adoramos nosso Senhor. Foi o que aconteceu aqui com os apóstolos. Você pode ver, quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o centro do que está sendo lido é Jesus Cristo. Nós vemos lá o nascimento de Jesus, o anjo Gabriel, que aparece a Nossa Senhora, toda a preparação que acontece lá com o nascimento de João Batista, que ele iria anunciar Jesus, e foi ele que mostrou Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós vemos o nascimento de Jesus, Jesus que começa a pregar o Evangelho, Jesus que começa a fazer milagres, curas, como a de hoje de andar sobre as águas. As autoridades religiosas daquele tempo é que não queriam saber de Jesus e achavam que Jesus era um fanfarrão lá, um homem qualquer, um mentiroso, porque Jesus foi mostrando que ele é Deus, mas eles não acreditavam, até que eles chegaram à situação de matar Jesus. Mas o centro do Evangelho é nosso Senhor Jesus Cristo, não é a mata, não é a terra, não é a água. Agora, claro, quando nós servimos a Deus, quando nós encontramos com nosso Senhor Jesus Cristo, é claro que aí nós vamos preservar a natureza, porque sabemos que Deus criou tudo isso e esse mundo é belo, esse mundo é maravilhoso. O mundo enquanto criação, bonito. Esses dias a lua, que estava tão grande e prateada, naquela claridade, aqui onde eu moro, ficou tudo claro diante da lua. Mas não é que agora nós adoramos a lua, não, ao vermos a lua bela daquele jeito, aí nós glorificamos a Deus por ter criado a lua, mas não que nós vamos nos prostrar diante da lua como os indígenas. Quando os primeiros pregadores chegaram aqui, os indígenas adoravam a lua. Não, nós não adoramos a lua. O centro da nossa vida não é a lua, não é o sol, não é o ar, não é a água, não é o fogo. O centro da nossa vida é Jesus Cristo. É Ele que nós adoramos. Nós nos prostramos diante de Jesus como os apóstolos aqui adoraram o Senhor, se prostraram e disseram: Tu és o Filho de Deus. E quando diz, Tu és o Filho de Deus, eles estavam dizendo: Nós te adoramos, Senhor. Nós cremos que Tu és o nosso Salvador e o nosso Redentor. Por isso que hoje, comemorando a vida aí de São Domingos de Gusmão, ele que foi um pregador, ele que diante das heresias que estavam entrando dentro da igreja, ele pregava com afinco, ele anunciava o Evangelho e mostrava que não deveria o povo daquele tempo cair naquelas heresias. Hoje nós precisamos pedir a Deus a graça, como eu falei, da intercessão de São Domingos de Gusmão e que surja outros Domingos de Gusmão para anunciar a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento diante desta igreja que nós vimos heresias entrando, heresias na liturgia, heresia sendo falada nos púlpitos. O nome de Jesus Cristo não pode ser esquecido. Não pode.
Lembremos lá nos Atos dos Apóstolos, quantas vezes ali o Sinédrio mandava que os apóstolos calassem e parassem de falar no nome de Jesus, está vendo? Eles deveriam parar de falar no nome de Jesus Cristo. É isso que está acontecendo. Se fazem pregações maravilhosas, bonitas, aqui e acolá, mas quando você vai vendo o conteúdo, não se fala de Jesus. Há uma preocupação exagerada com os elementos da natureza, um retorno à adoração dos elementos da natureza, mas a adoração a nosso Senhor Jesus Cristo não se fala. Se proclama o Evangelho, mas na hora da homilia, em vez de a homilia ter como centro o nosso Senhor, não, o centro é a ecologia, o centro é a árvore, o centro da pregação é a preocupação com o lixo, com isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nos dirijamos a Nossa Senhora. Ela que apareceu a São Domingos de Gusmão, dizendo que através do rosário, através da meditação do rosário, através da meditação da Sagrada Escritura, as pessoas iriam se converter. Só há conversão de coração e verdadeira conversão quando o nome de Jesus é proclamado e anunciado. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê em nosso Senhor Jesus Cristo será e for batizado, aí sim adorará o Deus único e verdadeiro. Que Nossa Senhora nos ajude, ela que é a estrela da evangelização, nos ajude a sermos mais de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E Jesus lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata
e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos neste caminho de santidade. A santidade, ela é necessária para nós chegarmos ao monte que é Cristo, como dizia São João da Cruz. A santidade é necessária para nós chegarmos ao céu. A santidade é necessária para nós vivermos a vida em Deus e com Deus lá no céu. Sem a santidade é impossível agradar a Deus. Isso está na carta aos Hebreus. E nós vemos agora no Evangelho de hoje, estamos no capítulo 10, versículo 25 até o 37. E olhe bem o que é que está acontecendo. Lembremos que as autoridades religiosas do tempo de Jesus estavam com um firme propósito de pegar Jesus em alguma situação para prendê-lo e, por fim, matá-lo. E nós sabemos muito bem que eles não encontraram nenhuma situação que eles pudessem pegar Jesus para prendê-lo e matá-lo, como eu acabei de dizer. Mas, naquela noite da Quinta-feira Santa, eles conseguiram de forma injusta condenar Jesus. E o que é que eles estão agora querendo pegar? E qual é dessas autoridades? Lembremos que no tempo de Jesus existiam essas autoridades, os mestres da lei, os sacerdotes, existiam também os herodianos, os fariseus. Essas autoridades, elas formavam um grupo que dava um nome de Sinédrio. E foi esse Sinédrio que chegou a condenar Jesus injustamente. Mas vejam só, quem é que está questionando Jesus para pegá-lo em alguma situação? Aqui vai dizer que é um mestre da lei. Ele se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, está vendo? Perguntou: mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Bem, ele está fazendo uma boa pergunta, porque essa pergunta ela é necessária também para nós. Como eu iniciei a homilia, eu disse que nós precisamos ser santos para chegar ao céu. Para vivermos a vida em Deus, nós precisaremos ser santos. Então ele está fazendo uma pergunta, mas que para ele é cabulosa. Ele está querendo pegar Jesus. Ele não está fazendo essa pergunta com boa intenção. Por exemplo, de repente nós chegamos ali, entramos na capela, diante do Santíssimo Sacramento, ou em casa, diante ali do crucificado, nós nos ajoelhamos e dizemos: Senhor, o que é que eu devo fazer para ganhar o céu, para entrar no reino dos céus, para ganhar a vida eterna? Aqui nós estamos fazendo um pedido de coração, nós queremos saber o caminho que nós devemos trilhar para chegar no céu. Ele não estava querendo isso, ele queria pegar Jesus. Então Jesus,
é Deus e Deus é esperto. Jesus então diz para ele: o que é que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu. Está vendo? Jesus devolveu a pergunta para ele e ele responde de forma magistral. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. E aqui, meus irmãos, é preciso ficar bem claro que o Deus que ele está se referindo é o Deus da Sagrada Escritura. Você está entendendo? Ele não está se referindo a um Deus qualquer. Ele está se referindo ao Deus que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus verdadeiro, que depois, com a vinda de Jesus, Jesus vai mostrar que existe mais uma pessoa e depois mostra uma outra pessoa. É um Deus único, aqui a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho, que é Jesus, que ele fez essa pergunta, e depois o Espírito Santo. Então, que isso fique bem claro, que não é os deuses fabricados pelos homens, pelas religiões. Pelo contrário, essas pessoas que cultuam esses deuses, eles precisam se encontrar com o verdadeiro Deus. Senão fica assim, amarás o Senhor teu Deus e cada um acha que deve amar o seu Deus lá. Não, é a Santíssima Trindade aqui. Embora eles ainda não tivessem a plena compreensão da Santíssima Trindade. Compreendeu? Então, compreendendo, ele responde de forma clara, né? Ele, porém, aí, depois da resposta, Jesus até o elogia, dizendo: tu respondestes corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, porque, não sei por que ele quis se justificar, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Está vendo? Sempre querendo pegar aquilo. Agora, quem é o meu próximo? Então, Jesus conta esta parábola do bom samaritano. Então, entendam bem, é a parábola do bom samaritano. Então, significa que tem o samaritano que é mau? Vamos, então, compreender melhor diante da parábola que nós acabamos de ouvir. Eu não vou narrar toda a parábola de novo, porque eu quero entrar agora na essência da pergunta que esse mestre da lei fez e que deve repercutir na nossa vida de católico, na nossa vida de cristão. Então, aí conta essa parábola deste homem que foi assaltado. Depois Jesus identifica que esse homem era um judeu. E Jesus diz que na hora que o samaritano, ele diz, mais um samaritano foi passando, estava viajando e encontrou aquele judeu no chão, quase que morto. Então, um samaritano encontra um judeu. Então, tá certo. Então, uma vez que o samaritano encontrou o judeu, ali diz que aquele samaritano se compadeceu. Versículo 33 do capítulo 10 do Evangelho de São Lucas. Mais um samaritano que estava viajando. Você vê que Jesus está dizendo mais um samaritano. Isso aqui é importante.
Jesus está frisando alguma coisa que está por trás aqui, que é de importância. Mais um samaritano que estava viajando. Jesus poderia ter dito assim, mais um judeu que estava viajando, encontrou aquele judeu no chão. Não, mas era um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Ele olhou para o judeu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativo, derramando óleo e vinho nas feridas, e por fim, depois ele levou, deixou na pousada, e quando voltasse, deixou 2 moedinhas, e quando voltasse ele iria ver como é que estaria o samaritano, e depois ele ia ajustar também as dívidas de tudo que ele tinha assumido em relação ao judeu. Então, historicamente, os judeus não viviam bem com os samaritanos. E os samaritanos não viviam bem com os judeus. Viviam em pé de guerra eles. Isso porque, na história, os samaritanos eram uma junção de pagão com judeu. Isso foi na época do exílio que aconteceu isso. Então, os judeus não viam os samaritanos com bons olhos. Então, quando eles viam um samaritano, eles cuspiam no chão. Era um preconceito racial mesmo, porque os judeus se achavam os puros e os santos. Quem não era judeu, para eles estava fora, o pagão estava fora. E ainda mais que era um mestre da lei que havia feito a pergunta a Jesus. E agora Jesus diz o quê? Um samaritano estava ali diante de um homem que, a nível racial, cuspia no chão quando passava perto dele, xingava, desprezava, deixava de lado, dava uma volta muito grande para não passar por perto. Você está compreendendo o que Jesus está colocando para esse mestre da lei, quando ele faz a pergunta, e quem é o meu próximo? Então agora o judeu, ou melhor, o samaritano estava diante de um homem que faria justamente isso com ele. Desprezaria, deixaria de lado. Talvez se o samaritano estivesse no chão, caído, esse judeu ia passar, nem olharia para ele e iria embora. Compreendeu? Então aí dá para compreender porque Jesus ele diz, né, que um sacerdote passou, deixou de lado, depois o levita também passou, deixou ele de lado, foi embora, seguiu o caminho, porque era um samaritano que estava ali, o desprezado. Então agora, de forma contrária, ou melhor dizendo, né? O sacerdote passou, eu me compliquei aqui, mas quero retomar. Então o sacerdote passou, viu aquele homem ali no chão. O outro passou, deixou também ele ali no chão, foi embora, porque tinham que fazer as atividades próprias lá da vida, do rito, né? Do ritual, lá no templo, mas o samaritano olhou e teve compaixão. Então, quem é o meu próximo, na verdade? O próximo não é simplesmente uma pessoa que é amiga, que está ali e eu passo, eu vejo e ajudo. Jesus está dizendo que o próximo é
aquele que está necessitado. E não importa quem é a pessoa que está ali necessitada, que está caída no chão e está precisando de cuidado, pode ser aquele que adulterou, pode ser o seu esposo, pode ser a sua esposa que você não quer ver nem pintado. Aquela pessoa que está ali caída no chão, eu vou dar um exemplo assim muito acima dos acimas. É aquela pessoa que pode ter te abusado, que agora está no chão, está caído. Pode ser que aquela pessoa que esteja no chão foi aquela que te assaltou e roubou todas as coisas e deixou você numa miséria. É aquela pessoa que te deu calote. Você está entendendo? Que você poderia, ou eu, no caso, poderia chegar e naquele momento me vingar dela. Dizer ali, agora muito bem, bem feito. E ainda poderia dar um chute lá e até fazer um acabamento, né? Um acabamento no sentido de acabar mesmo. De estar ali a pessoa ainda está viva e chegar lá e fazer o resto, detonar com ela mesmo e ir embora. Mas não, Jesus está dizendo que a compaixão é isso. Ele esqueceu, o samaritano, ele esqueceu de tudo que os judeus faziam com ele. Esqueceu naquele momento. Ele viu uma pessoa, ele não viu o judeu. Ele viu um necessitado. Ele esquece tudo, faz o bem. Fez tudo que era importante. Curou ele ali, colocou o óleo. Depois, como ele estava em viagem, ele deixou ali naquela pousada, deu as moedas, olha só, deu 2 moedas para ele e disse, olha, cuida dele, quando eu voltar, eu ajusto as contas. Meu Deus do céu. Está vendo o que é amar o próximo e o que significa ganhar o céu? Amar a Deus deve nos levar também a ter amor pelo próximo, porque é assim que Deus nos ama. Nós estamos sempre ofendendo a Deus, era para Deus chegar e se vingar, mas Deus não se vinga, Deus vai dando oportunidade, e todas as vezes que nós nos dirigimos a Ele, Ele com compaixão Ele nos perdoa. Claro, isso não vai acontecer depois da morte, no dia do juízo, porque não é que Deus não vai ter compaixão no juízo, é que Deus vai justamente dar a sentença de acordo com aquilo que nós quisemos viver. Então é um respeito que Deus está dando. Você não quis me amar, você não quis ficar comigo lá na terra, então agora, por direito de você não querer ter ficado comigo, por direito, então você vai ficar distante também de mim. Você vai para um lugar que não traz felicidade, que vai levar à condenação e que eu não criei para você, eu criei para os anjos decaídos. Mas está entendendo? E aí, ganha-se o céu. Então Jesus devolve a pergunta mais uma vez e diz para ele, então quem é? O próximo diz aquele que teve mais misericórdia. Só entra no céu quem tiver misericórdia. Quem tiver amor para com o outro. Aquele que perdoa, que dá o perdão. Ninguém entra no céu com ódio no coração. Ninguém entra no céu sendo vingativo. Só se entra no céu amando. E aquele samaritano demonstrou o que é o amor através dessa parábola que Jesus contou. Então vai agora você e faça o mesmo. Que Nossa Senhora nos ajude a viver a verdadeira santidade para nós ganharmos o céu. O bem não pode ser feito somente para os nossos amigos. Devemos fazer o bem aos nossos amigos, mas muito mais aos nossos
inimigos. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Os apóstolos falam, por isto cremos que vieste da parte de Deus. Ou seja, estão agora declarando que eles creem em Deus. Que eles, o Pai está comigo, disse-vos estas coisas para que tenhas paz em mim. Aí ele diz, no mundo tereis tribulações. No mundo, neste mundo que nós habitamos, teremos tribulações. Você está entendendo? Tribulações de todo tipo. Neste mundo, meus irmãos, nós passaremos por muitas e muitas tribulações. Tribulações de todas as formas. Jesus não está dizendo que neste mundo nós não teremos tribulações. Nós teremos. Iremos lutar sim para que esse mundo seja justo, que esse mundo seja fraterno. Iremos lutar por isso. Mas esse mundo não vai chegar a essa plenitude de um mundo justo e fraterno, não. Nós iremos passar por muitas e muitas tribulações. Você está compreendendo? Quando você estiver passando por qualquer tribulação, eu também, Padre José Augusto, quando estiver passando por qualquer tribulação, não se decepcione, Padre José Augusto, porque Jesus disse que neste mundo você irá passar por muitas tribulações. O Senhor não disse que nós não passaremos por tribulações. Você entendeu? É justamente para você não ficar se decepcionando com Jesus e dizendo que Jesus não ajuda coisa nenhuma, que você só veio nesse mundo para sofrer, que Jesus e blá, 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 blá. Não, meus irmãos, não tem isso. Nós iremos passar por muitas tribulações. Até São Paulo ele fala lá nos Atos dos Apóstolos, depois de ele ter apanhado porque bateram nele, porque ele estava anunciando a salvação e a ressurreição que vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e bateram nele, ele caiu no chão, e eles pensavam até que Paulo estava já morto. Eles vão embora, aí Paulo se ergue, olha para os discípulos e diz, nesse mundo haveremos de passar por muitas dificuldades, por muitos sofrimentos. É isso que São Paulo diz, bem essa palavra de Jesus hoje, até que entremos no reino dos céus, assim que Paulo diz. Só no céu nós não teremos tribulações. Só no céu. Você compreendeu isso? Então se erga. Em meio às tribulações, busque força em nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele está dizendo aqui, no mundo tereis tribulações, mas coragem. Mas tende coragem, eu venci o mundo. Como foi que Jesus venceu esse mundo? Fica tranquila, é só você me servir, ser fiel a mim e nada de mal vai acontecer. Olha, rei do Salmo 90... Pode cair 10.000 à direita ou 100.000 à esquerda, não tem problema, nada vai acontecer contigo, não. Santa Rita sabia muito bem das tribulações, porque uma vez que Jesus passou, quem somos nós para não passarmos também, não é verdade? Para ela era uma honra sofrer por amor a Jesus Cristo, se assemelhar a Jesus que também sofreu. Você está entendendo? Vamos acabar com essa murmuração.
Vai acabar com essa murmuração ou não vai? Com esse vitimismo? Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Todos se afastaram de mim. A minha vida é um sofrimento. Novidade, né? A sua vida é um sofrimento. Novidade. Eu ficaria preocupado se você dissesse que você não tem nenhum sofrimento. Eu ficaria preocupado, porque Jesus disse que no mundo tereis tribulações, teremos sofrimentos. Novidade o seu sofrimento. Agora você quer sofrer com Cristo ou não? Vai ficar colocando Jesus contra a parede, dizendo que se Ele não tirar essas tribulações de você, você vai se afastar dele? Se afastando dele, o que é que você vai ganhar? Um inferno. Porque uma vida sem Deus só terá como recompensa o inferno. Então vamos sofrer junto com o nosso Senhor? Vamos pedir força então? Dai-me força, Senhor, para suportar as tribulações, os sofrimentos. É assim que nós devemos fazer. No dia que Jesus quiser tirar, Ele tira. E é assim. E eu quero que isso fique bem claro para você. As coisas são assim. Tem momentos sem tribulações e tem momentos com tribulações. Você entendeu? Eu vou repetir de novo. Nossa vida neste mundo é assim. Vai ter momentos com tribulações e momentos sem tribulações. Você entendeu? É assim a nossa vida. Agora, só no céu. Então vamos suportando com Jesus, pedindo a Deus a graça, a força, para que um dia, quando nós estivermos no céu, aí sim, meus irmãos, nenhuma tribulação no céu, nenhuma. E aí Jesus está dizendo assim, olha, no mundo tereis tribulações. Jesus não disse assim, no céu teremos tribulações. No céu, não. Mas no mundo teremos tribulações. Mas coragem, tende coragem. Eu venci o mundo, olhemos para o Senhor que venceu. E com Ele nós venceremos também. Agora aqui eu quero dizer uma coisa, não sejamos covardes. E também não interprete mal o que eu estou falando. Não estou dizendo para você tirar sua vida, por favor, não tire sua vida. Porque você poderia estar imaginando assim, então, se no céu não haverá tribulações e nesse mundo tem muitas tribulações, então eu vou tirar a minha vida. Não, não tira a sua vida, porque quem tira a vida não se salva. O suicídio é condenado por Deus, não matarás. Então você não pode tirar a tua vida para correr do sofrimento. É para nós enfrentarmos os nossos sofrimentos. É isso que Jesus está dizendo. Mas com Jesus. E aí nós seremos vencedores com Jesus. Mas tirar a vida, não, jamais. Estou dizendo, não tire a sua vida por amor à sua alma, por amor a Jesus Cristo. Mas vai encontrando força. Se você está na depressão, siga as prescrições do psicólogo. Se você já está num ponto de que precisa do psiquiatra, continue tomando os remédios que o psiquiatra está dando. Você está me entendendo? Seja fiel aos remédios, que passará, no momento certo passará. É difícil, é difícil, mas tenha força. Então aí, além de tomar o remédio, além de ter o acompanhamento psicológico, a vida de oração, a vida com Deus, reza, pede força. Não é fácil a depressão, não é fácil. Busca em Deus força, participe da Santa Missa. Quando vier esses sentimentos
de querer tirar a vida, diga que não, procure um sacerdote, se confesse, diga: Padre, olha, me passou pela minha cabeça a vontade de querer tirar a minha vida. Graças a Deus eu não tirei, vim aqui pedir perdão. Retoma, comunga, receba Jesus na Eucaristia, reza o seu terço. Porque no mundo nós teremos tribulações, é o que Jesus falou. Mas coragem, eu venci o mundo, então vamos vencer junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Busque força. Peça para as pessoas te ajudarem, peça que as pessoas rezem. Do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje a igreja comemora o evangelista São Marcos. São Marcos, ele não foi um dos apóstolos. São Paulo foi companheiro, ou melhor, São Marcos foi companheiro de São Paulo e também discípulo de Pedro, de São Pedro. Foi ele que, a partir das pregações, dos ensinamentos de São Pedro, ele escreveu esse primeiro evangelho. O primeiro evangelho que foi escrito pelo evangelista São Marcos. É um evangelho bem resumido, porém profundo. Esse foi o primeiro evangelho escrito. Por isso que hoje a igreja nos dá de presente justamente o capítulo 16, do versículo 15 até o 20, aonde Jesus envia os discípulos, os apóstolos, para pregarem o evangelho a todas as criaturas. Para nós entendermos o significado deste evangelho, nós precisaríamos compreender apenas uma coisa. Imaginemos todos os povos, com exceção dos judeus que já tinham uma compreensão do único Deus verdadeiro. Quando lá no livro do Deuteronômio, lá vai dizer assim: ouve Israel, eu sou o único Senhor, por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu ser. Veja que Deus está fazendo essa recomendação a quem? Aos judeus. Os outros povos, eles ainda não tinham a compreensão do Deus verdadeiro, eles não tinham tido a experiência do Deus verdadeiro, do único Senhor, daquele que havia criado todas as coisas.
Então, a partir do judaísmo, e é no judaísmo que Jesus vem, ele nasce, ele era judeu. E aí ele começa a mostrar para os judeus que existe também a outra pessoa da Santíssima Trindade, porque os judeus só tinham a compreensão somente do Pai. E Jesus mostra que também ele é Deus, ele é o Filho de Deus, o primogênito. Os judeus não tiveram essa compreensão, por isso mataram. Mas antes de Jesus matar, ele apresenta também a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. A partir de então, agora, a partir de Jesus, nós temos a compreensão de que nós temos um único Deus, como Deus já tinha falado ali para os judeus, e que aí ele apresenta também a segunda pessoa e depois a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, como eu disse antes, um Deus em três pessoas. Só os judeus tinham a compreensão do único Deus. Os outros povos, eles criaram os seus deuses. Eles não tiveram a experiência do Deus único e verdadeiro. Então, para nós entendermos melhor, aqui no Brasil, antes dos jesuítas, dos franciscanos virem para cá, ainda não se tinham, eles não tinham essa compreensão. Então eles acreditavam nos deuses que eles haviam criados. Eles eram politeístas. Os indígenas aqui eram politeístas. A mesma coisa acontecia lá na África, a mesma coisa acontecia lá no Oriente Médio, com exceção dos judeus, na Oceania. Os egípcios eram todos politeístas. Aí era necessário que todas as nações que ainda não tinham tido a experiência do Deus único e verdadeiro passassem a ter essa experiência, para que eles pudessem largar os seus ídolos, os deuses criados por eles, e se voltassem para o Deus verdadeiro. Aqui entra um detalhe também, que até os judeus precisavam também se converter, porque eles tinham a experiência do Deus único e verdadeiro, mas eles ainda não tinham a compreensão da segunda pessoa da Santíssima Trindade e muito menos da terceira pessoa. Eles só tinham a compreensão do Pai. Então agora, depois que Jesus ele vem, ensina os apóstolos, mostram para os apóstolos que ele também é Deus, os apóstolos passam a acreditar. E Jesus mostra que ele é Deus através dos grandes sinais e milagres que ele havia feito. A multiplicação dos pães, ele andou sobre as águas, Jesus ressuscitou pessoas. Aí nós temos Lázaro, o filho da viúva ali da cidade de Naim. Pessoas que eram cegas de nascença passaram a enxergar. Aí nós temos o capítulo 9 do Evangelho de São João, aquele cego de nascença. E tantos outros milagres. Jesus expulsou demônios de muitas pessoas. Mas o grande milagre foi a sua própria morte e a sua ressurreição. Esse foi o grande sinal. Então, a partir de Jesus, agora, depois que ele ressuscita,
E antes dele voltar para a casa do Pai, ele envia os apóstolos. Os apóstolos precisariam pregar essa boa nova. Mostrar para todos que aquele que havia morto estava agora ressuscitado e tinha voltado para a casa do Pai. Ele tinha nos reconciliado com o Pai através da sua morte. E ali na morte ele venceu o pecado, venceu o demônio. Compreendeu? Ele venceu o pecado. Ele venceu o demônio e ele venceu a morte. Até os judeus precisavam também chegar a esta conclusão, a este anúncio. Tanto que as primeiras pessoas que eram convertidas foram os judeus. Os apóstolos eram judeus. Eles tiveram que se converter e crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vocês leiam lá o capítulo 2 do Evangelho de São João, quando tem ali Jesus faz um milagre, né, da transformação da água no vinho. No finalzinho, João vai dizer que eles passaram a crer em Jesus Cristo. Então, os judeus foram se convertendo. Os pagãos foram se convertendo com a pregação dos apóstolos. E aí, tanto os judeus como os pagãos foram se tornando seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ontem, nos Atos dos Apóstolos, ali dizia o seguinte, que foi na Antioquia que os seguidores de Jesus Cristo foram chamados de cristãos. Os seguidores de Jesus. Porque antes existiam os judeus e existiam os pagãos. Mas a partir de nosso Senhor Jesus Cristo agora surgem os cristãos. Nós somos cristãos porque nós somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos em tudo aquilo que os apóstolos pregaram, anunciaram e falaram sobre nosso Senhor. E aí vocês precisam notar uma coisa. Os judeus, para se tornarem seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, eles eram batizados. O pagão, para se tornar um judeu, eles precisavam passar pela circuncisão. Mas para se tornar cristãos, era preciso serem batizados. Os pagãos, para se tornarem cristãos, eles precisariam ser batizados. É por isso que Jesus está dizendo aqui: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê em Jesus Cristo como o único Salvador será salvo. Ser batizado e ser salvo. A pregação do evangelho pregada pelos apóstolos consistia em levar todas as pessoas a crerem em Jesus Cristo. Crer no Pai e crer no Espírito Santo. Por isso que em alguns momentos aqui no Evangelho de São João nós vemos Jesus dizendo que não basta crer no Pai, é preciso crer no Filho. Porque eu e o Pai somos um. E depois ele mostra a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aonde nós precisaremos crer. Então, a partir da pregação dos apóstolos, nós passamos a ter uma compreensão, sim, de um único Deus em três pessoas, é um mistério da Santíssima Trindade. Estão compreendendo o que significa o que Jesus está dizendo agora para os apóstolos? E realmente, meus irmãos, os sinais acompanharam. Quantos dos apóstolos fizeram milagres? É só nós lermos os Atos dos Apóstolos e nós veremos ali
Quantos milagres os apóstolos fizeram. Muitos passaram a crer. Outros, através dos milagres, eles não acreditaram. Mas era preciso que os sinais comprovassem que Jesus Cristo é verdadeiramente o único Senhor e Salvador. E aí aconteceu. E as pessoas foram crendo, foram acreditando, foram largando as suas falsas religiões. Eles eram batizados e eles iam se tornando cristãos. E o número dos cristãos foram crescendo, foram aumentando, foi aumentando. E aí a evangelização chegou no Brasil, chegou no México, chegou nos Estados Unidos, chegou lá na Oceania, chegou na Europa. A partir de Jerusalém, chegou a todos os povos. E aí, a Igreja Católica, que é justamente constituída por uma sociedade, a sociedade dos cristãos. A Igreja Católica hoje se encontra em todos os lugares do mundo. É por isso que é chamada de católica, porque ela é universal. Existem países, por exemplo, o Japão, que a maioria das pessoas não são cristãs, não são católicas, mas lá tem católicos. Lá a celebração da missa é celebrada, lá se tem sacerdote, lá se tem bispos, lá se tem cristãos, frutos da pregação dos apóstolos, frutos desse evangelho que foi escrito por São Marcos. Vocês vejam, meus irmãos, que coisa belíssima. Hoje, você e eu estamos no caminho da salvação, porque nós somos frutos da evangelização dos apóstolos. Eles foram e derramaram o sangue, eles deram a vida para que as pessoas pudessem conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. E nós cremos. E aqui eu repito o que Jesus acabou de dizer no Evangelho de hoje. Ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. A condição para a salvação é essa, é crer em nosso Senhor Jesus Cristo e ser batizado. Você é fruto disso, você é batizado. Você crê em nosso Senhor Jesus Cristo, então você faz parte daqueles que são os eleitos, daqueles que entrarão no céu para contemplar a face de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente, meus irmãos, ainda tem muitas pessoas que não se abriram à salvação que vem por meio de Jesus Cristo, porque ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu senão por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda existem muitas e muitas falsas religiões. E essas pessoas que na ignorância ainda não creem em nosso Senhor Jesus Cristo, elas precisarão ser impactadas pela pessoa de nosso Senhor para que sejam batizadas, para que possam crer, possam fazer parte da Igreja Católica, e fazendo parte da Igreja Católica irá fazer parte da sociedade dos cristãos, daqueles que estarão no céu um dia. Ainda existem muitas pessoas que não foram batizadas, tem muitas pessoas que ainda não se tornaram católicas,
Tem pessoas que foram católicas e abandonaram o catolicismo e voltaram para as religiões pagãs. Muito trabalho precisa ser feito ainda, meus irmãos. E aí eu digo, você que é um rapaz e que sente esse chamado, siga nosso Senhor, vai ao encontro, ouça o que Jesus está dizendo e seja um dia um bom sacerdote para anunciar o Evangelho. Você também, você moça, que sente o chamado para a vida religiosa, vá em busca de nosso Senhor. Entre na vida religiosa, reze pelas vocações, reze pelo povo, se entregue numa vida dedicada, numa vida íntegra ao nosso Deus, como Santa Teresinha, como Santa Catarina de Sena. E você, jovem, como São Pedro, como Santo Agostinho, como São João Crisóstomo, para que o Evangelho continue sendo anunciado. Ide por todo o mundo. E ali no capítulo 28 do Evangelho de São João, Jesus, antes de subir ao céu, ele dá esse acréscimo: batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que no dia de São Marcos Evangelista possamos rezar pela perseverança dos cristãos, pela fidelidade dos cristãos. Que no dia de São Marcos Evangelista o Evangelho seja lido pelos cristãos, pelos pagãos, por aqueles que não conhecem. Pelos cristãos, para perseverarem na fé. Pelos pagãos, para que possam se converter e se voltar para Jesus. E aí seremos aquilo que Jesus disse: um único pastor e um único Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como é bom ser católico. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui no capítulo 21, dos versículos 29 até o versículo 33 do Evangelho de São Lucas. Praticamente Jesus concluindo este momento onde ele fala da sua segunda vinda. E é verdade, meus irmãos, Jesus virá na sua glória, como nós vimos ontem, com grande poder e glória, majestoso, os anjos que adoram o Senhor no céu, junto com todos os santos, ele virá para buscar aqueles que são fiéis. E aí Jesus conta esta parábola
para dizer para nós: olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Mas também, quando vedes acontecer essas coisas que ele narrou e nós vimos durante esses dias, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Agora, Jesus conclui com essa verdade. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. Então, agora, Jesus está colocando uma coisa que é muito importante para a nossa compreensão. É nesta geração que isto irá acontecer. Embora as diversas gerações foram vivendo a expectativa desse retorno, porque nós não sabemos o dia nem a hora que ele virá. Então, cada geração vive essa expectativa. Então, quando ele diz essa geração, então, a geração lá do tempo dele e a geração nossa. Então, a geração do tempo de Jesus não viu ele retornar, ele subiu e ele não retornou. E aí vamos contando as diversas gerações que foram passando e todos foram vivendo essa expectativa e ele não voltou. E agora ele está dizendo que esta geração, a nossa, aí ele está dizendo: em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. Então, como nós não sabemos, as gerações passadas viveram a expectativa, pelo menos aqueles que estavam vivendo a santidade, e Jesus não veio, esta geração terá que viver essa expectativa. Mas ele virá? Não sabemos. Vamos saber se nossa geração, só vamos saber se ele realmente vier. Mas se essa geração não vir a sua glória, o seu retorno, a outra vai viver a expectativa. De repente pode ser que seja a outra. Então nós não vamos viver também dizendo assim: não vai ser essa geração não, vai ser a outra. Nós não podemos afirmar isso. Nós podemos afirmar, você está entendendo o porquê que Jesus ele não deixou claro? Ao mesmo tempo que nós podemos dizer que vai ser a geração seguinte, nós poderemos dizer que pode ser que não seja. Como nós poderemos dizer é agora, nesta geração. Mas poderá não ser. Então, nós não temos que ficar afirmando ou não. O que nós podemos dizer é: hoje eu preciso viver essa graça de esperar o Senhor numa vida santa, porque pode ser que seja esta geração. E aí ele dá o sinal, né, quando vedes que a figueira, olhai a figueira e todas as árvores, quando vedes que estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Então, se nós conseguimos perceber isso, que quando a figueira dá brota, o verão está chegando, nós aqui podemos dizer assim: quando as cigarras começam a ficar cantando daquela forma, isso indica que já estamos aí beirando o verão, não é isso? Não é assim que acontece? E aí, então vamos ficar atentos quando nós vemos esses sinais que vão acontecendo no nosso dia a dia. Pode ser que seja agora, mas pode ser que não seja. Mas como pode ser e pode ser que não seja, eu vou viver a santidade hoje. E aí, meus irmãos, acontecerá, quando o Senhor vier, o julgamento. E a primeira leitura hoje descreve como acontecerá o julgamento. Está no livro do Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 até o 4, depois do 11º
até o capítulo 21, versículo 2. Mas eu vou pegar justamente esse finalzinho do capítulo 20, o versículo 11. Olha como é que João, dentro da visão, ele narra o julgamento universal. Como vai acontecer esse julgamento? Ele diz: vi ainda um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, Jesus sentado à direita do Pai. Ali diz que quando Jesus subiu aos céus, ele sentou à direita do Pai, porque ele é Deus. Lembremos que esses dias nós celebramos Jesus, o Rei do Universo. Aí continuando, o céu e a terra fugirão da sua presença, e não se achou mais o lugar deles. Essa terra vai desaparecer, meus irmãos. Vai desaparecer, não vai sobrar nada. Só vai sobrar, e depois nós vamos ver aqui na continuação dessa leitura, o céu, onde Deus habita, e o inferno, que foi criado para o demônio e para aqueles que não quiseram servir a Deus. Então aqui diz: o céu e a terra fugirão da sua presença, e não se achou mais o lugar deles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Então aquelas crianças, todos aqueles que morreram, estarão diante do trono de Deus. Aqueles que já se foram. Lembremos aqui da ressurreição da carne. Os corpos ressuscitarão. Estarão todos diante de Deus. As almas que já estão no céu vão estar também diante do trono. É o juízo final. As que estão no purgatório também. E até aquelas que estarão no inferno. Todos estarão diante do trono de Deus, os grandes e os pequenos. Foram abertos os livros, e mais um outro livro ainda, o livro da nossa vida, o livro da vida. Então foram julgados os mortos de acordo com sua conduta, conforme está escrito nos livros. Lembremos que na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ela fala que todos nós iremos diante do trono de Deus para prestar conta dos nossos atos, de tudo aquilo que nós fizemos neste corpo. É o que ele está falando aqui agora. Versículo 13. O mar devolveu os mortos que se encontravam nele. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos, e cada um foi julgado conforme sua conduta. Eu serei julgado conforme a minha conduta como sacerdote. Você vai ser julgado conforme a sua conduta de casado ou de casada. Está entendendo? O solteiro vai ser julgado como solteiro. Os religiosos serão julgados como religiosos, as religiosas também, os missionários, os corruptos, os bandidos, os mentirosos, os adúlteros, os efeminados serão julgados como efeminados, os héteros serão julgados como heterossexuais. Todos nós seremos julgados, meus irmãos. Todos nós seremos julgados, e não vamos entrar naquela onda: Deus é misericórdia, Deus não vai levar em conta as minhas faltas e não sei o quê, porque não dá para se imaginar que Deus poderia fazer uma coisa dessa com seus filhos. Será mesmo?
Vamos continuar lendo aqui. E cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo, tá vendo? Para aqueles que vivem dizendo que Deus é misericórdia, aqueles que estão dizendo por aí que no último momento as pessoas vão se arrepender, porque é inadmissível que as pessoas vão para o inferno e tal, porque Deus morreu por nós, então uma vez que Ele morreu, todos nós iremos para o céu, independente do que fazemos. Meus irmãos, isso é uma grande mentira. Eu volto a repetir, eu fico impressionado com aquele sacerdote que está fazendo pregações por aí, dizendo que a gente não precisa se preocupar com esse negócio de santidade, não, que todo mundo vai se salvar, que no último momento haverá conversão. Eu não sei de onde ele tirou isso. Então, quando ele lê essa passagem do Evangelho, ele vai dizer o quê? Essa passagem do livro do Apocalipse, ele vai dizer o quê? Que a história de carochinha, que fizeram isso para colocar medo nas pessoas, que não é bem assim, então que tudo isso é uma mentira. Se essa passagem do livro do Apocalipse é uma mentira, porque todo mundo vai se converter, então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou deixar de ser padre, porque todo mundo vai se salvar. Mas não é isso que as Sagradas Escrituras diz. Jesus diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Quando Jesus narra lá no Evangelho de São Mateus, e ele fala sobre o seu retorno, ele diz que vai ficar as cabras vão ficar de um lado e as ovelhas vão ficar de outro, para mostrar as cabras que são rebeldes, são revoltadas, que não querem saber de Deus, vão ficar à esquerda. As ovelhas que são mansas e humildes estarão à direita. E ali Jesus falou que haverá o julgamento, serão lançados no lago de fogo. Então tudo isso é mentira, conversa fiada? Não, isso aqui foi o escrito que colocaram lá no passado para colocar medo nas pessoas. Que para colocar medo nada. Foi escrito, meus irmãos, justamente para que nós fiquemos em sinal de alerta. Imagina nesses países onde acontecem os terremotos. E aí a sirene toca. A sirene é para dizer o quê? Fiquem alerta, fujam, se escondam, a terra vai tremer. Então Deus está dando alerta e o pessoal está dizendo não, que é invenção e tal. Não é invenção não, vai acontecer isso. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. A primeira morte é essa que todos nós teremos que passar, não tem jeito, nós iremos morrer. Eu vou morrer, você vai morrer. Quando as pessoas vêm para mim e falam, eu estou com medo de morrer e tal, aí fica com aquela história, eu disse, olha, eu tenho uma coisa para dizer para você. O que, padre? Você vai morrer. Nós não podemos nos enganar quanto a isso, meus irmãos. Nós iremos morrer. Agora, se tem alguma coisa na tua vida que está precisando você resolver, porque você está com medo de morrer por causa disso, então resolva e morra santamente. Não adianta você estar com medo da morte, mas não muda de vida. Ou talvez você esteja com medo de morrer porque na tua cabeça está que tudo vai acabar, depois da morte não vai existir mais nada. Mentira, depois da morte, meus irmãos, é vida eterna. Só que a vida eterna pode ser com Deus ou pode ser sem Deus. A vida eterna pode ser no inferno como pode ser no céu. Então essa primeira morte nós iremos passar. Mas graças a Deus nós não podemos temer essa primeira morte, porque Jesus nos redimiu na cruz. Então a morte é apenas uma passagem para nós irmos para a eternidade, como eu disse antes, com Deus ou sem Deus. Então a segunda morte, que ele está dizendo, cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo.
que é o inferno, aqueles que não levaram a vida com Deus. E quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Vi então no céu. Então, antes de eu dar continuidade a esse pedacinho, ao capítulo 21 agora, versículo 3 do Apocalipse, vamos voltar ao que ele está dizendo. O mar devolveu os mortos que se encontravam nele, é o versículo 13. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos e cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Estão entendendo? Esta é a segunda. É dessa segunda morte, meus irmãos, que nós não podemos passar. Só que a segunda morte não é morte enquanto perda da vida. É morte porque não vai estar no céu. Então é uma vida de morto. É um sofrimento eterno que vai acontecer para aqueles que não se voltaram para Deus, que ficaram dizendo que Deus é misericórdia, mas não mudaram de vida, que levaram essa vida santa na corrupção, no roubo, não viveram os mandamentos da lei de Deus, disseram até que Deus não existia. Esses irão para a segunda morte, que é o inferno, sofrimento eterno, como está dizendo assim, o lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A segunda morte é o lago de fogo. Você quer ir para o lago de fogo? Eu sei que você não quer ir, então leve, pelo amor de Deus, uma vida santa. Saia desta vida de pecado. Não brinque mais com Deus. E aí? Aqueles que serão condenados ao inferno ficarão lá por toda a eternidade, nunca mais sairão de lá. Sofrerão eternamente porque não quiseram saber de Deus. Mas ao mesmo tempo, o bonito é o que João vai dizer. Aí ele diz: vi então um novo céu e uma nova terra. Esse novo céu e essa nova terra que João está falando, não é que vai ter um novo céu aqui, uma nova terra. Ele está falando da eternidade do céu, da convivência com Deus que teremos, se Deus quiser, por levarmos uma vida santa. E ali como nós somos cidadãos dos céus, como São Paulo vai dizer na segunda carta aos Tessalonicenses, nós somos cidadãos do céu. E na carta aos Hebreus também vai dizer que a nossa cidade permanente é o céu. Então nós viveremos lá. Eu estou dizendo que nós viveremos lá porque eu estou lutando para chegar lá. E a minha esperança é de chegar lá. E espero em Deus que isso aconteça. Espero em Deus que eu não venha apostatar. Ou seja, deixar a minha fé na Igreja Católica e nos seus ensinamentos e viver uma vida de pagão. Eu quero que se realize na minha vida o que João está dizendo. Vi então no céu, vi um novo céu, uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Estão vendo? Esse mundo aqui vai desaparecer. Eu quero viver nessa nova terra. Deus me livre de ir para o inferno. Eu estou falando isso para que você entenda isso também. Você compreende? Muda, é tempo de mudança, é tempo de levarmos essa vida santa. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu junto de Deus, vestida com a esposa enfeitada para o seu marido. Eu vi, João está dizendo, o Senhor vindo na sua glória como esposo em busca da esposa, para levar-nos para o céu e vivermos eternamente lá.
Deus me livre de passar por aquele julgamento aonde Deus vai dizer: afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Eu quero ouvir de Deus isso. Eu e você vamos levar essa vida santa para nós ouvirmos de Deus justamente essa frase: vinde bendito de meu Pai. Vinde bendito de meu Pai. Vamos ser santo. O tempo urge. O Senhor está voltando. Se Ele não voltar na sua glória, agora Ele voltará para nos levar. E nós não temos muito tempo de vida, não. Ou você está pensando que você vai chegar a 100 anos? Tudo bem, se você chegar a 100 anos, vai até 100 anos. E depois? Não tem 101, não tem 102. Ah, você acha que vai chegar a 120? Tudo bem, você vai chegar a 120. E depois? Hein? Não brinquemos, levemos uma vida santa enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Quando o livro da vida for aberto, que lá esteja escrito, que lá esteja mostrado a nossa vida de santidade, a nossa vida com Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, que nos quer salvos e nos quer no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.